Abramos a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, no seu capítulo 10. Eu vou ler de 9 a 15. Romanos 10, de 9 a 15. Assim está registrado. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até este versículo. Eu pensei em várias passagens bíblicas para falar sobre o assunto desta noite. Mas confesso que esta passagem, nós temos aqui várias expressões, várias frases, não muito claras, não muito fáceis de serem entendidas, mas eu achei que satisfaz perfeitamente o assunto de hoje. Observem os prezados que ele repete aqui sobre crer. E eu estou mudando o crer por confiar. Ele diz: se com a tua boca, versículo 9, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. Olha a fé que brota do coração. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Não é com o intelecto, não. É com o coração, que é sinônimo de espírito, de alma. Não é um simples órgão musculoso aqui que trabalha com sangue. Está falando a respeito do espírito, da alma. É com esta parte que nós cremos, que nós confiamos, e com a boca confessamos. A gente vai saber o que está aqui dentro através daquilo que sai pela boca, não é mesmo? Vem o versículo 11, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Estão vendo como há a repetição aqui? Depois ele vem no versículo 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? Outra pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha uma sequência aqui. Mas vamos focalizar a nossa atenção neste crer, nesta fé. E aí eu dou como tema da nossa meditação a necessidade e o valor da verdadeira fé. É sobre isso. Esse é o nosso assunto. A necessidade e o valor da verdadeira fé. Eu coloco verdadeira fé porque tem muita falsa fé. Tem muita fé só de garganta. Não é fé aqui de dentro do coração.
E os irmãos e amigos familiarizados com a Bíblia sabem como a fé é destacada na palavra de Deus. Certa vez, chegou uma mulher diante do Senhor Jesus Cristo, fazendo um pedido em favor da sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. O Senhor Jesus Cristo, a princípio, não deu atenção, pelo menos aparentemente. E a mulher insistia. Os discípulos intercederam por ela. E Jesus falou: não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ainda chamou a mulher de cadelinha. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olhe bem que provocação de Jesus. Aí a mulher vira-se para ele e diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aí pronto, aí foi a hora da operação do milagre. Ó mulher, grande é a tua fé. Estão vendo que coisa? Como é que Jesus foi apertando, a mulher, ao invés de desistir, ela ainda se humilhou. Esse era o ponto principal para a ação do Senhor Jesus Cristo. Em outra ocasião, estou pensando em fé. Em outra ocasião, um centurião romano, um oficial romano, ele pediu a Jesus que curasse o seu servo, que estava em casa gravemente enfermo. E ele disse: manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha só, manda com uma palavra, porque Jesus fez menção de ir à casa dele. E ele parece que se sentiu tão indigno da presença de Jesus, ele disse: eu também tenho servos. Ele, centurião, oficial, ele estava dizendo: eu também tenho soldados, eu mando e eles obedecem. O Senhor Jesus Cristo disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, nem mesmo entre os judeus eu achei fé como desse gentio, desse romano. Estão vendo, meus prezados irmãos, a importância da fé? Um pai, diz a Bíblia, levou o seu filho para ser liberto de demônios. E os discípulos não puderam. Tentaram, mas não conseguiram expulsar. E o pai foi, conversou com Jesus e disse: se tu podes, falou com Jesus. Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí aquele pai disse: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, eu creio, mas eu creio pouco. Completa a minha fé para o Senhor operar. E Jesus operou, libertou aquele moço. Meus prezados, eu disse nesta parte introdutória, lembrando essas passagens, só para que entendamos a necessidade e o valor da verdadeira fé. Eu confesso a todos que eu penso muito nisto, em fé. Eu não tenho como explicar fé. Nós lemos no início, na carta aos Hebreus, aquela definição de fé. É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Mas para mim, fé é algo envolto em mistério. Mistério. Quantas vezes eu falo com Deus: Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso confiar. Quantas vezes eu já disse isso a Ele? Não me deixes vacilar. Eu necessito desta fé verdadeira. A falta de fé impede Deus de agir na nossa vida.
bloqueia. E eu quero destacar aqui 3 pontos que eu julgo muito interessantes. O primeiro deles, a fé tem um valor insubstituível. Nada substitui a fé. Nada, absolutamente nada. Agora, é importante que saibamos que não basta crer. É necessário saber em quem estamos crendo. Porque tem muita fé tola. Fé em pessoa errada, em lugar errado. Sempre é importante estar acompanhando o que a Bíblia ensina, nos direcionando à pessoa certa. Eu vou confiar. Esta fé, ela não pode ser substituída por nada. É isto que eu aprendo na palavra de Deus. Observem bem o que Jesus disse. Não precisam abrir, mas está lá em João. Ele disse assim: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha que coisa séria. Se não houver esta fé na pessoa de Jesus Cristo, em quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele veio fazer, as pessoas morrerão nos seus pecados. Não receberão libertação. A Bíblia diz aqui em Romanos que o homem é justificado pela fé. Pela fé. Martinho Lutero teve esta profunda experiência, nos diz a história. Ele que já estava estudando a Bíblia, certa vez naquele conflito, porque a palavra de Deus estava sempre mostrando o valor da fé, a importância da fé, e ele subindo escadarias, tentando agradar a Deus de alguma forma física, estava martelando na sua consciência aquelas palavras do profeta: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele ficou de pé, não continuou, e parou com aquela sua atitude. E ali foi o início da mudança do seu coração. O justo viverá pela fé. Meus prezados, antes da vinda de Jesus ao mundo, as pessoas eram salvas pela fé naquele que haveria de vir, o Messias prometido. Tanto que eles matavam animais para que houvesse o derramamento de sangue, e o sangue simbolizava o sangue que seria vertido na cruz do Calvário. Então eles olhavam para o futuro, eles criam, eles confiavam no Messias prometido que viria ao mundo. Jesus veio, consumou toda a obra. Agora, nós olhamos para trás, aquele Jesus que veio. No Velho Testamento eles olhavam para o futuro, agora nós olhamos para o passado. E cremos, Ele veio. Assim como eles confiavam que Jesus estava para vir, nós confiamos que Jesus já veio. Então sempre foi pela fé. Nunca foi por nenhum outro meio. Sempre foi através da fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se não houver esta fé, com uma entrega ao Senhor Jesus Cristo, a pessoa continua como criatura de Deus, mas não filho ou filha. É isso que diz a Bíblia. Normalmente nós ouvimos as pessoas dizer: todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou, Ele nos fez.
Não importa a igreja, a religião, a cultura, não. Ele fez a todos. Mas através do seu Filho unigênito, não é assim que diz a palavra de Deus? O Filho unigênito, através do Filho unigênito, Ele nos adotou. Então nós somos filhos por adoção. Jesus é o Filho unigênito. Agora, somos filhos por adoção, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, meus prezados, a fé para a salvação é um dom especial de Deus. É isto aqui que, por não ser algo claro ao nosso entendimento, muita gente não aceita. A fé para a salvação é um dom especial de Deus. Dom é dádiva. Deus concede, sem nenhum mérito de quem quer que seja, entre os humanos. O mérito é de Jesus, porque Ele morreu na cruz. Então, quando Deus concede este dom especial, a pessoa passa então a ter uma nova vida em Cristo. Agora observem bem, a Bíblia diz que as pessoas nascem mortas espiritualmente, fisicamente, biologicamente, estão vivas, mas espiritualmente não. Estão com o relacionamento com Deus cortado. A palavra de Deus é muito clara ao dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É assim que a palavra está dizendo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, como é que o morto vai ter fé? Se a pessoa nasce morta espiritualmente, como é que ela vai confiar? É impossível. É por isso que eu estou dizendo que a fé para a salvação é um dom especial de Deus. Onde é que eu aprendo isto? Eu aprendo nas Escrituras Sagradas, quando diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Dá para entender um negócio desse? Não me peço explicação, porque eu não sei explicar. Eu não sei. Mas é exatamente assim que está escrito aí na carta de Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos, é graça de Deus, mediante a fé, a minha fé. Agora, a minha fé veio como dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. É dádiva do Senhor nosso Deus. Não é algo profundo demais para a nossa cabecinha? É muito forte. Eu só tenho que aceitar pela fé. Não há teólogo que explique isto. Agora, a pessoa só passa a ter convicção desta realidade na sua vida depois que acontece. Eu vivi muitos anos sem experimentar, até que um dia aconteceu esse toque do Espírito Santo. Eu já contei aqui para os irmãos. Eu estava me tornando um verdadeiro ateu. Eu era militar nesta época, fiquei na vida militar durante 3 anos. Eu estava me tornando um verdadeiro ateu. Já não estava aguentando mais os conflitos interiores. Naquela década de 60, é que houve a operação miraculosa do Espírito Santo. E eu senti, quando eu estava trancado na minha sessão ali de trabalho, não fui almoçar naquele dia, porque eu queria resolver a minha situação interna. Aí Deus me doou a fé. O dom eu recebi. Aí eu usei esse dom.
com arrependimento de pecados, aceitando o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Isto que aconteceu comigo é o que acontece com cada pessoa. A fé, diz Paulo aos Tessalonicenses, ela não é de todos. Não é de todos. E não adianta questionar. A palavra de Deus diz, eu tenho que aceitar. A fé não é de todos. Não haverá salvação geral. A salvação é daqueles que receberem a fé para aceitarem Cristo como seu Salvador. A nossa responsabilidade é transmitir. Como crerão se não há quem pregue? Não é assim que nós vimos? Então tem que haver pregação. As pessoas vão tomando conhecimento. E em tomando conhecimento, acontece a operação do Espírito Santo. Aí vem esta fé especial para a transformação do ser humano. Mas eu termino com um terceiro ponto. A verdadeira fé se exterioriza. Isto me chama muita atenção. A verdadeira fé se exterioriza. Ela não fica aqui dentro, trancada aqui dentro. Ela vai se manifestar. As pessoas vão ver. As pessoas vão tomar conhecimento. É por isso que o Tiago escreveu aqui nas Escrituras: a fé sem obras é morta. Não existe, não existe. Então a pessoa não é salva pelas obras. Aí anularia o sacrifício de Jesus Cristo. Ela não é salva pelas obras, porque deu esmola, porque ajudou a comprar a prótese lá do Ney, porque ajudou a preparar sopa. A pessoa não é salva pelas obras. Mas esta fé do salvo vai exteriorizar-se através das obras. Nem todos que praticam boas obras estão dizendo que têm fé. Não. Mas todos que têm fé praticam as boas obras. É interessante a gente reconhecer isto. E meus prezados, o versículo que eu tenho usado muito e que ilustra para mim perfeitamente isto que eu estou dizendo, é o que está lá na carta aos Coríntios. Às vezes eu evito citar o endereço completo para não ficar folheando a Bíblia aí. Mas depois, se quiserem, eu dou. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Observem bem, se alguém está em Cristo, agora vamos parafrasear. Se alguém pela fé já recebeu esse Jesus como seu Salvador, vai demonstrar, vai exteriorizar, tornando-se uma nova criatura. Mentia, agora não mente mais. Era desonesto, agora não, agora é honesto. Era uma pessoa infiel, agora não, vive, trilha o caminho da fidelidade. E assim por diante. Houve uma mudança. É isto que nós estamos entendendo por exteriorização da fé. Recebeu Cristo. Todo mundo vai ficar sabendo. Não tem quem consiga ter uma vida com Deus através de Jesus Cristo sem que o seu próximo, o seu semelhante, tome conhecimento. Se ninguém estiver vendo nada diferente, é porque não houve a salvação. Se a vida continua sendo a mesma, eu não posso acreditar que houve, de fato, esta fé transformadora pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí, meus prezados, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse assim:
como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que eu recebi Jesus Cristo? Foi pela fé. Agora eu devo andar pela fé. Ele está dizendo, assim como recebestes, assim andai nele. Eu não vou andar pelas vistas, pelo tato, pelos sentimentos. Eu não estou sentindo nada. A Bíblia fala que você andar pela fé, não é pelos seus sentimentos. Sentimento poderá vir, mas eu não posso exigir que venha. Mas Deus exige de mim fé. Eu estou pensando no amanhã. Eu não quero que Deus me dê uma visão hoje à noite como é que vai ser a minha segunda-feira. Eu quero é que Ele me encha de fé para eu enfrentar a segunda-feira do jeito que ela vier. Do jeito que ela vier. Eu não sei o que me aguarda, mas eu preciso me robustecer espiritualmente para que nada me surpreenda e me derrube. Então, isto é fé. Assim como recebestes a Cristo como Senhor, assim também andai nele. Esta é a vida que o Senhor requer de nós. Aí alguém pode estar dizendo, pastor, a minha fé é tão minúscula. O que eu faço? Eu sei a resposta. O mesmo apóstolo Paulo, ele disse assim, aí na carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, é meditando na palavra que a fé vai se fortalecendo. É só deixar de lado a Bíblia que a fé vai sumindo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esse é um dos milagres que a Bíblia realiza no nosso coração. Fortalecimento e crescimento na fé. Meus prezados, que Deus nos ajude e que nós façamos este exame da nossa vida. Como é que eu estou diante destas verdades? Esta fé está presente? Esse Jesus já entrou em minha vida? Isto está se exteriorizando? Se não, eu devo parar e fazer um exame muito sério, antes que seja tarde demais. Amém.